Olá, bem-vindo a mais uma unidade de estudo. Chegou a hora de sabermos mais sobre o aspecto quantitativo. Qual é a base de cálculo do imposto sobre exportação? Você saberia me responder essa questão se caísse em seu concurso? Então preste muita atenção, pois a aula já está começando. Bons estudos para você! Vamos nessa, nossa última unidade de ensino sobre o imposto de exportação. Vamos falar agora do aspecto quantitativo, mas antes, apenas para deixar claro, né, que se cair na sua prova que o Ministério da Fazenda tem competência para editar normas estabelecendo a exigência do pagamento do I antes da efetiva saída, você marca correto. Porque essa norma não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, apesar da doutrina criticar. E também, segundo esse artigo 4º do Decreto-Lei 1578/77, que é o decreto que regula o imposto de exportação, também autoriza ele a dispensar o pagamento do IE em função do destino da mercadoria exportada. Então veja que é uma autorização para dispensa de pagamento de tributo devido por ato infralegal, também criticado pela doutrina, mas que está no artigo 4º e cai em concurso público e se considera certo em razão do dispositivo literal. Mas você tem que entender a crítica, porque a crítica, principalmente em concursos da área jurídica, também pode vir a cair em concurso, pode vir a estar na sua prova. Então a crítica aqui é que se dispensar, se extinguir um crédito tributário, apenas pode ocorrer por lei. E aqui é um ato infralegal autorizando o Ministério da Fazenda a dispensar, o que não é possível segundo o CTN. Beleza? Então vamos aí para o aspecto quantitativo do imposto de exportação. Vejamos aí. Quando a alíquota é específica, ou seja, adotando uma unidade de medida, né, a base de cálculo é exatamente essa unidade de medida adotada pela lei tributária. Né, o padrão, quilo, né, comprimento e assim por diante. Quando a alíquota seja ad valorem, ou seja, quando a alíquota é uma percentagem, é o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da exportação em uma venda em condições de livre concorrência. É o que está previsto no artigo 24 do Código Tributário Nacional. Nesse último caso, eu quero destacar para vocês, quando a alíquota é ad valorem, né, quando a alíquota seja ad valorem, a base de cálculo do IE é o preço normal que o produto de seu similar alcançaria ao tempo da exportação em uma venda em condições de livre concorrência no mercado internacional, devendo-se observar as normas expedidas pelo Poder Executivo mediante ato da Câmara de Comércio Exterior. Isso está previsto no artigo 2º do Decreto-Lei 1578/77. É importante porque foi uma alteração à lei, uma alteração recente, né, para colocar na lei que se poderia aí, né, o CAMEX, né, expedir normas sobre o tema. Anotamos também que o preço à vista do produto, FOB ou posto na fronteira, é o indicativo do preço normal. Então veja que às vezes cai, né, que o free on board, né, o free on board, o FOB, né, é indicativo do preço à vista do produto, ou seja, é indicativo do preço normal da mercadoria, né, em condições de livre concorrência. E o que é esse free on board? Significa free on board livre ou posto a bordo, sendo o preço da mercadoria livre de qualquer tipo de despesa para o comprador, tais como despesas para frete seguro, ou seja, não inclui aí dentro da base de cálculo, né, despesas de frete ou seguro, né, livre de qualquer despesa. Né? Dito isso, antes de resolvermos algumas questões de concurso público sobre o tema, cabe destacar o artigo 3º do Decreto-Lei 1578 de 77, né, que estabelece, né, a variação das alíquotas. No caso, o CAMEX, ele pode alterar as alíquotas entre 30% a 150%. Ou seja, a alteração das alíquotas está limitada nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 1578/77, de 30% a 150%. Aí pode ser a variação das alíquotas do imposto de exportação. Verifique que o CAMEX pode alterar as alíquotas, mas, claro,
não pode alterar base de cálculo. Não pode alterar a base de cálculo. Por quê? Porque isso não é autorizado pela Constituição. Por isso que algumas regras aí do IE é de duvidosa constitucionalidade. Isso foi cobrado, você vai ver aí em prova de 2013, juiz federal, né? Que o CAMEX, né, que ato do Poder Executivo não pode alterar a base de cálculo do IE. Ele pode alterar a alíquota, e quando alterar a alíquota só pode nos termos da lei, que é entre 30% a 150%. Isso é importantíssimo você saber. Perceba, Poder Executivo não pode alterar base de cálculo do imposto de exportação por falta de autorização constitucional. A Constituição só autoriza a alteração de alíquotas e a base de cálculo é matéria legal. Então não pode ser alterada aí por ato infralegal do Poder Executivo, por exemplo, por meio de decreto regulamentar, portaria, resolução, não pode. Só pode alterar a alíquota, não pode base de cálculo. E, em relação à alíquota, ainda tem a restrição de 30% a 150%. Então, dito isso, vamos resolver algumas questões aí de concurso. Veja aí, questão de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Considerou correto o seguinte enunciado: o preço à vista da mercadoria FOB ou colocado na fronteira é indicativo do preço normal, que é a base de cálculo do imposto de exportação. Correto. A alternativa, né? O free on board é indicativo do preço normal da mercadoria em condições de livre concorrência. Veja aí outra questão da Receita Federal do Brasil. O imposto de exportação incide sobre mercadorias nacionais ou nacionalizadas, relacionadas pelo Poder Executivo, exatamente relacionadas pelo Poder Executivo, uma vez que é imposto excepcional, tendo como fato gerador sua saída do território aduaneiro. Correto também, que se considera ocorrida na data do registro, na data de registro da exportação no Siscomex. Correto também. Sua base de cálculo é o preço normal ou o preço apurado segundo critérios específicos fixados ou pauta de valor mínimo fixado pela Câmara de Comércio Exterior. Também está correto aí, né? Você viu a autorização legal do artigo 2º do decreto Lei 1578 de 77. E a alíquota é de 30%, podendo ser elevada pelo CAMEX para até 150%. Correto também. Né? O prazo de pagamento é fixado pelo Ministério, pelo Ministro da Fazenda. Pode ser fixado, você viu aí essa autorização no artigo 4º. Então veja que é uma questão bastante completa, que na verdade cobra todos os aspectos do imposto de exportação. Se você sabe essa questão aqui, que está toda correta, na sua prova certamente você vai acertar a questão de imposto de exportação. Você vê que é um enunciado bastante completo, cobrando todos os aspectos do imposto de exportação. Está corretíssimo. Vamos aí à próxima questão de Defensor Público da União 2010. Considerou correto a competência para a fixação das alíquotas do imposto de exportação de produtos nacionais ou nacionalizados não é exclusiva do Presidente da República. Pode ser exercida por órgão que integre a estrutura do Poder Executivo. Verdade, correto, você viu. Pode ser exercida pela Câmara de Comércio Exterior, o CAMEX, essa função, porque o Supremo Tribunal Federal assim interpretou. Disse que o artigo 153, parágrafo 1º, não fala de chefe do Poder Executivo, mas sim de Poder Executivo, então poderia qualquer órgão do Poder, inclusive o CAMEX, através de resolução, alterar as alíquotas do IE. Beleza? Então vamos aí à questão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Juiz Federal, 15º Concurso, 2013. Em relação ao imposto de exportação, o Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou a base de cálculo a fim de ajustá-los aos objetivos de política cambial e do comércio exterior, não estando esse tributo, nesse particular, sujeito ao princípio da estrita legalidade tributária. Falsérrimo. Questão nitidamente
falsa, extremamente falsa. Por quê? Porque não pode alterar a base de cálculo de forma alguma. Somente a lei pode vir a alterar a base de cálculo. Então, o Poder Executivo não pode alterar a base de cálculo do imposto de exportação. Ok? Por quê? Porque somente a lei. Falta autorização constitucional ao Poder Executivo para alterar a base de cálculo. Por isso esse item é muito falso. Ok? Vamos à próxima. Aí, vamos fazer um resuminho do nosso querido imposto de exportação. Né? Veja aí, o aspecto material, né? A saída do território nacional para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados. Sendo que o produto nacional, você sabe, é aquele produto produzido no nosso país, né, em território nacional, e o nacionalizado é aquele produto que foi importado a título definitivo e aqui foi alterado, foi transformado, foi modificado, foi renovado e depois foi exportado. Então veja, qualquer produto que adentre ao nosso país a título definitivo, né, ele se considera nacionalizado. E depois, se exportado, esse produto nacionalizado vai incidir, em regra, o IE, claro, se estiver relacionado pelo Poder Executivo. Se estiver relacionado na lista do Poder Executivo. Veja que o aspecto temporal é o registro informatizado da operação de exportação no Siscomex. Né, o momento aí da ocorrência do seu fato gerador. O aspecto espacial, né, que aqui é bem simples, é o território nacional, que equivale ao território aduaneiro para fins de tributação sobre o comércio exterior, imposto de exportação e imposto de importação. Veja que o aspecto espacial é o mesmo do imposto de importação. É a mesma coisa, que abrange zona primária e zona secundária. Vejamos aí o aspecto pessoal, o sujeito passivo e o sujeito ativo do IE. Sujeito ativo, União, também não há solidariedade ativa. Sujeito passivo, contribuinte, aí no caso, o sujeito passivo direto, é o exportador ou quem a lei a ele equiparar, assim considerado qualquer pessoa que promova a saída do produto nacional ou nacionalizado, né, para o estrangeiro. E por fim, o aspecto quantitativo, que se refere à base de cálculo e à alíquota. Temos aí a distinção quando a alíquota é específica, a base de cálculo é a unidade de medida adotada pela lei tributária, 50 quilos, 100 metros e assim por diante. Quando a alíquota é ad valorem, quando a alíquota é uma percentagem, 12%, 50%, na verdade aqui, né, a alíquota quando for ad valorem só pode ser entre 30% e 150%, não é? É o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da exportação em uma venda, né, em condições de livre concorrência, e você viu que o FOB é o preço indicativo desse preço em condições de livre concorrência, o Free On Board. E por fim, meu amigo, minha amiga, a alíquota é aquela fixada na nossa legislação entre 30% a 150%. Veja que o Poder Executivo só pode elevar até 5 vezes, né, o valor de 30% do imposto de exportação. Então, a alíquota do imposto de exportação vai variar entre 30% a 150%, podendo ser alterada por órgão do Poder Executivo. Um abraço. Você ficou satisfeito com esta aula do professor Edivaldo Nilo? Você pode avaliar o conteúdo da unidade, o capítulo do livro e também o desempenho do professor. A sua ajuda é de extrema importância para o melhoramento dos nossos cursos. É só clicar aqui em cima e avaliar.